Amém? Capítulo 1, versículo 9. Josué, capítulo 1, versículo 9. Ora, não te ordenei eu, ser forte e corajoso. Não temas e não te apavores, enquanto o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Amém? Então que a gente possa guardar essa palavra no nosso coração e abrir nossos corações para louvar o nome de Jesus nessa noite. Ele se faz presente nesse lugar. Eu vou pedir para Ellen fazer uma oração inicial para a gente, amém? Cumprimento a igreja da paz do Senhor Jesus, amém? Amém, vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por esta noite abençoada, Senhor. Peço que o Senhor abençoe todos os irmãos que estão aqui, meu Pai. Abençoa nossas vidas, Senhor. Precisamos de Ti, viemos Te buscar, Senhor. Muito obrigada, em nome de Jesus, amém. Agora a oportunidade está com o Ministério do Louvor Jovem. Amém. O Ministério do Louvor cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Eu vou pedir para que a igreja se coloque em pé se tiver louvor. Vamos estar louvando com as palmas.
Aleluia, Jesus. Deus, glória a Deus. Santo é teu nome, Senhor. Glória a Deus. Som. Filha, cuidado aqui, ó. Nós está louvando. Vitorioso és.
Espírito
Amém, igreja. Louve o nome do nosso Senhor Jesus. Uma salva da palmas. Está passando a oportunidade para a Roberta. Amém, glória a Deus. Tem alguém aqui que nos visita nessa noite? Marcelo? Como é o nome da irmã? Irmão Edson. Joyce. Amém. Mais alguém nos visita essa noite? Amém. Ficamos muito felizes, né, de presença dos irmãos. Sejam muito bem-vindos. Como que a igreja diz aos irmãos? Essa é uma parte do corpo de Cristo que ama vocês. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém. E voltem sempre. Nesse momento vamos fazer o recolhimento das ofertas. Eu vou chamar o pastor para cantar um louvor. E 2 jovens podem passar os envelopes, por favor. Amém, irmãos? Bom estar mais uma vez na casa do Senhor e a Ele render louvor. Que bom que você veio hoje no estudo dos jovens. O pastor falou jovem Clécius, né? Mas já estamos numa idade assim que queremos também estar ali no banco para participar. Mas que você possa adorar o Senhor em espírito e verdade. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz vem daquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor.
Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé, queridos. Vamos cantar juntos no louvor. Esse é um louvor que tem falado muito comigo ultimamente. Fala de uma passagem muito tremenda de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não deem seus mantimentos, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e falte o gado no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Senhor Jeová é a força, Ele faz os meus pés como os da corça, Ele faz andar por lugares altos.
palavra. Eu vou chamar a pregadora dessa noite, a irmã Karen. E eu vou chamar também a mãe da Karen para estar fazendo uma oração por ela. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Que honra, né, irmãos? A gente sentir a presença de Deus, isso não tem preço. Eu creio que só não sente aquele que não está com o coração aberto, né? E eu estou com o meu coração regocijando como mãe. Eu quero dizer para você, irmão, que talvez está buscando de Deus algo na tua vida. Talvez você tenha orado em favor dos teus filhos, que eles não se encontram aqui nessas cadeiras que estão vazias. Não desista de orar pelos seus filhos. Não desista de orar pela tua família. Porque eu chorei muito. Essa palavra, ainda que a figueira não floresça. Quantas vezes Deus falava comigo? E hoje o Senhor fez florescer a minha casa, a minha família. Porque está aqui meus filhos. E hoje eu posso dizer mais uma vez: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Porque eu vejo meu filho adorando ao Senhor. A minha filha Manu, né? A minha filha, a Karen, ela tinha, irmãos, 3 aninhos. Quando o Senhor falou, e ela estava correndo na igreja, correndo, irmãos, né? Pequenininha. E uma irmãzinha me levantou na época e disse assim: essa criança que está correndo na igreja, o Senhor vai dizer que ela vai ser usada nas mãos de Deus. Que Deus tem algo na vida dela. E se cumpriu a cada dia. Eu quero dizer para vocês, jovens, não desistam. Vocês são fortes, Deus está com vocês. Não desistam, adolescentes, não desistam, pais, de clamar. E ainda mais para o Senhor me abençoar nesta vida, que eu glorifico a Deus todos os dias. O Senhor me deu mais um filho, que é o Victor, que é o meu genro que também adora o Senhor. O Senhor me deu mais uma filha, que é a minha nora Cauane. E o Senhor me deu, para a glória de Deus, 2 netos lindos, maravilhosos, abençoados, e darem mais acessível para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque quando o inimigo tentou tirar os meus filhos da presença do Senhor, eu dizia: Satanás, você não vai roubar aquilo que Deus preparou para mim, porque os meus filhos são herança do Senhor. Como os meus filhos são do Senhor Jesus, eu sou escolhido desde o meu ventre. E eu profetizo que os meus filhos são do céu. Amém? Vamos orar então em favor da serva do Senhor? Aleluia. Espírito Santo de Deus, nós já podemos sentir a tua presença nesta noite, Senhor, através dos louvores. Desde o início deste culto, já sentimos um calor gostoso, algo tremendo, uma presença extraordinária, Senhor, uma leveza em nossos corações, porque sentimos que esta presença é sobrenatural, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo está aqui. Senhor Jesus, desde a manhã, em todos os dias, nós clamamos ao Senhor pela tua filha. Eu sei que ela está muitas vezes até com medo, Senhor, ansiosa, mas o Senhor a escolheu desde o ventre, Senhor. Aleluia, o Senhor tem propósito na vida dela, e eu sei que o Senhor vai honrar, que o Senhor vai usar muito mais que tens usado, porque é para a tua honra, porque é para a tua glória, Senhor. E que cada um de nós que aqui estamos nessa noite, vamos sair daqui, ó Deus, aleluia, ouvindo a tua voz através da tua palavra nesta noite. Eu abençoo a minha filha, Senhor, e peço a ti agora bênção e vitória, em nome de Jesus, para o teu povo e a tua igreja, para a glória do Senhor. Amém, Jesus. Amém. Salve o nosso paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu estou muito feliz com o Senhor por essa oportunidade. Eu não ia contar aqui, mas confesso que não é fácil, né? Porque, inclusive, essa semana eu conversava com o Victor e ele me perguntou: amor, você está nervosa? Eu falei assim: tô. E ele me perguntou: mas por quê? Na hora eu não, assim, não soube colocar em palavras, mas depois pensando, na verdade, pregar é uma responsabilidade muito grande, porque é muito fácil eu chegar aqui
falar palavras bonitas, falar aquilo que você gostaria de ouvir, que eu gostaria de ouvir. Então não é tão simples, né? E acho que também 50% deve ser por conta de alguns traumas. O Vitor, quando ele pregou aqui a primeira vez, ele contou um testemunho, né? Já eu tenho um testemunho para contar. Não é a primeira vez que eu preguei na minha vida, eu acho que eu devia ter uns 10 anos de idade. Na época os meus pais eles eram pastores. E eu me lembro que eu cheguei para meu pai e falei, pai, como que é pregar? Como que faz, né? Não perguntei como faz, eu perguntei como que ele fez, como que foi. E ele falou, olha filha, eu consagrei a Deus, escolhi uma palavra. E na hora o Espírito Santo me tomou e eu comecei a pregar e a falar e foi uma bênção. Então na minha cabeça eu pensei, então é só isso, né? Só uma palavra ali e Deus vai fazer todo o resto. E foi o que aconteceu na minha cabeça, né? E chegando lá eu lembro que eu preguei sobre o primeiro versículo que eu guardei da Bíblia, que é o Salmo 121, que diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra, não deixará vacilar também. E eu li o versículo inteiro. Só que quando eu terminei de ler, o Espírito Santo não veio falando assim, né? E eu me lembro que eu fiquei assim naquele silêncio, assustada. E só faltou os grilos assim de fundo, sabe? De fundo musical. E agora eu comecei a recitar o versículo de novo. E eu falei, então, né, irmãos, a palavra diz aqui que se nós olhar para os montes e perguntar de onde vem o socorro, aqui diz que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E amém. Essa foi a minha pregação. Igual quando a gente está na escola, assim, que o professor pega e passa um resumo, né? Aí está lá, ele nasceu em 1978. Daí a gente copia lá, em 1978 ele nasceu. Foi mais ou menos nesse estilo, né? Aí os anos se passaram e a primeira vez mesmo que eu realmente preguei, eu já devia ter os meus 18 anos. E nessa época os meus pais já não eram mais pastores, mas eu fui pregar nessa igreja que os meus pais implantaram em Ponta Grossa. E era um culto também de jovens. E eu me lembro que eu estava muito nervosa. E o tempo todo ali o culto acontecendo, e eu com uma luta espiritual fortíssima na minha cabeça. E eu vou achar algum motivo, vou falar para o pastor que não vai dar, não vou conseguir pregar, não era para mim, eu tinha um trauma, né? Que há muitos anos atrás eu vivi. E irmãos, está aqui minha mãe de testemunha, e eu assim, meu pensamento, aquela briga interna, e do nada, uns minutinhos antes da pregação, acaba a luz na igreja. Tudo para ajudar, né? E eu me lembro que para mim aquilo foi, nossa, era isso que eu precisava, era um motivo que eu estava procurando, acabou a luz. Provavelmente o pastor vai cancelar o culto, né? E vai ter que pegar outro dia, ou ele vai pegar. E eu me lembro que eu falei para minha mãe, mãe, eu acho que eu vou falar com o pastor e eu não vou pregar, porque acabou a luz, né? Como eu vou pregar sem luz? Pensa, gente, eu com essa minha voz aqui, né? Que mal e mal. E a minha mãe só faltou um pouquinho, mas o coque, né? Ela olhou para mim e falou, mas filha, e se Deus estiver provando a tua fé? E se Deus estiver pensando assim, deixa eu ver se ela vai fazer aquilo que eu tenho para ela, independente da circunstância. E aquilo para mim foi realmente um tapa, e eu falei, tá bom, Senhor, eu vou. E para honra e glória do Senhor eu fui, preguei, foi uma bênção, depois teve testemunhos, e tudo para honra e glória do Senhor. E confesso que não é fácil, porque nós mesmos nos limitamos ao que Deus pode fazer. Eu olho para mim e não vejo alguém capaz de pregar, de raciocinar, porque às vezes, confesso que depois do Covid, da minha gravidez, a minha mentalidade nunca mais foi a mesma, assim, eu realmente estou muito esquecida das coisas. Então eu tenho muito medo de me perder. E inclusive quando eu tinha os meus 10 anos, uns anos depois, foi uma pessoa pregar na igreja. Não sei se minha mãe vai lembrar disso, mas Deus usou ela para falar que Deus me usaria na palavra. Deus me usaria, né? Como uma pregadora da palavra do Senhor. E eu me lembro que eu falei, mas como Deus viu? O Senhor estava lá, o Senhor viu o desastre que foi. E na minha cabeça eu fiquei, não, eu não quero isso, Senhor, me use em outra coisa, me usa em alguma coisa que eu sou boa. E hoje, olhando, é muito fácil a gente pedir para Deus para usar a nossa vida em algo que a gente se considera bom, porque daí a glória é só nossa. Mas
Mas quando nós nos colocamos, né, na posição de filho de Deus, de obedecer a voz dele, daquilo que ele tem para a nossa vida, para mostrar realmente o que ele pode fazer no possível. A glória é dele, a honra é dele, e ele faz do jeito e da maneira que ele quer. Amém? Irmãos, abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 14, versículo 26. João 14, 26. Diz assim a palavra do Senhor: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Vocês ouviram o que eu disse, vou e volto para junto de vocês. Amém. Agora passe comigo ali no capítulo 16, no versículo 7. Em João mesmo, 16, 7. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Tem outras traduções que dizem, convém-vos que eu vá. E aqui diz, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, conhecerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai. E vocês não me verão mais. Do juízo, porque é o príncipe desse mundo já está julgado. Amém? Pode se sentar. Já foi orado, mas eu quero fazer uma oração brevemente. Senhor, nós estamos aqui, Deus, na tua presença. E esperamos, ó Pai, que o Senhor nessa noite encontre solos férteis, ó Pai. Para que a semente da tua palavra, Senhor, venha germinar, venha ser plantada, que floresça, Deus. Nos ensina, Pai, nos mostra, Senhor, uma revelação vinda especialmente de Ti. Abre os nossos corações, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele se passa num momento muito importante, muito especial da história. Para muitos de vocês é a última ceia, para muitos de nós, né, é a última ceia. Jesus está reunido com seus discípulos e ele está consolando os discípulos, porque ele está dizendo, olha, eu vou ser preso, né, vou ser crucificado, eu vou ao Pai. No caso, Jesus morreria, né, e ressuscitaria. Mas ele fez uma promessa: eu vou, mas vocês não ficarão órfãos. Eu vos trarei o Consolador. E o Espírito Santo, ele viria para consolar, guiar e ensinar. Você pode repetir comigo? Consolar, guiar e ensinar. E nessa noite eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você saberia, né, aquele momento de autoanálise, você saberia me dizer em que momento da sua vida ou em que área da sua vida você precisa do consolo do Espírito Santo? Ou mais, em que o Espírito Santo tem guiado a sua vida? O que você tem aprendido com o Espírito Santo? Enquanto Jesus ele estava aqui na terra, ele era limitado fisicamente, né? Jesus precisava andar muito, andar por dias. Ele andava, ele fazia milagres. Mas quando ele disse que ele iria ao Pai, os discípulos estavam tristes, achando que talvez fosse o fim, né? Mas como? Né? Como que o Senhor vai? Eles não sabiam ainda que era o Espírito Santo. E essa palavra é tão profunda porque antes homens comuns andavam com Jesus. Mas depois de receber o Espírito Santo ele passa a viver dentro deles, dentro de nós. E eu deixei como título dessa mensagem como a identidade de Cristo em nós.
E eu separei aqui 3 tópicos para falar. E a primeira delas que eu queria comentar com vocês é a intimidade. Vocês podem repetir? Intimidade. Intimidade. Mas como que nós temos intimidade com alguém? Passando tempo, gastando tempo com essa pessoa. Você passa a conhecer essa pessoa quanto mais você convive com ela, quanto mais você conversa com ela. É através da intimidade que nós vamos ter a identidade de Cristo em nós. Se nós apenas viemos aqui na igreja, nos domingos, nos dias de culto, e falamos com o Espírito Santo apenas na igreja, é impossível nós nos tornarmos sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque nós precisamos ter uma vida de prática. Nós precisamos buscá-lo. E sabe, meus irmãos, qual que é a chave para termos identidade, aliás, para termos intimidade com Deus? É a nossa sede pela presença de Deus. A sede que vai definir o nível de intimidade que nós temos com o Espírito Santo. Quanto mais nós buscarmos de Deus, mais de Deus nós vamos ter. Quanto mais nós buscarmos o Espírito Santo, mais o Espírito Santo nós vamos ter. Não sei se em algum momento da sua vida você se deparou com alguma situação ou com alguém, você pensou, nossa, parece que eu nunca sinto o Espírito Santo, parece que a minha vida, há tantos anos eu sou crente, eu vou para a igreja, eu congrego, e parece que nada muda, eu não sinto Deus. Só que não tem como nós nos enchermos de Deus se nós já estivermos cheios de tantas outras coisas. Antes é preciso nós nos esvaziarmos, porque o Espírito Santo, aliás, nós somos templo do Espírito Santo. Mas só que o Espírito Santo ele não mora em lugar bagunçado. Então quando ele mora em nós, primeiro ele vai limpar, primeiro ele vai restaurar, sabe? O Espírito Santo ele conserta, ele não descarta, mas ele conserta aquilo que está quebrado dentro de nós. Deus ele não tem filhos preferidos. Ou os outros acham que tem. Não tem. Deus não é como nós, e acredito que não é nem o correto, né? Ter filho preferido. Quantos aqui são pais? Quem tem um filho, 2 filhos. Quem tem 3 filhos? 4 filhos. Todo mundo tem 3 filhos. Então não é recomendado, tá, gente? Deus livre. Se ele sabe que o outro é o preferido, dá briga. Mas é nítido, é certo que uma hora ou outra você vai ter mais intimidade com um deles. Minha mãe aqui, Deus não sabe. Brincadeira. Mas certamente que em algum momento ela conta algo para mim, por exemplo, que ela não poderia contar para o meu irmão ou para minha irmã. Assim são os meus sogros, que também têm 3 filhos. De repente tem coisas que eles contam para o Vitor, mas não contam para ela ou para o Azar, ou vice-versa. Porque é nível de intimidade. Assim é Deus conosco. Deus não tem filhos preferidos, mas Ele tem filhos mais íntimos. E nós devemos buscar ter essa intimidade com Deus. O segundo ponto que eu separei aqui é posicionamento. Podem repetir? É para vocês guardarem, nossa. E o que é se posicionar? Hoje é um ponto de jovens, né? Nós temos muitos jovens. E hoje em dia é muito difícil a gente se posicionar, porque, de certa maneira, nós temos uma certa limitação, né? Em questão de posicionamento. Mas nós, como cristãos, para termos a identidade de Cristo em nós precisamos defender o crescimento. Nós não podemos ter vergonha da nossa fé. Jovens que cristãos, não tenham vergonha. Quando alguém vier perguntar para você, né, olha, você crê em algo, crê em alguém, não tenha vergonha da tua fé. Sabe, eu tenho muito isso comigo. E eu me lembro que na minha escola, toda oportunidade que eu tinha, eu sempre falei sobre Jesus. Toda oportunidade. Não falo isso para me exaltar, porque isso é o mínimo que nós temos que fazer como cristãos, né? Falar sobre Jesus. E eu me lembro que nos trabalhos de escola, que minha mãe comprova, trabalho de artes, inclusive, geralmente, eu sempre busquei. Eu não via como uma religiosidade, não acho que isso seja religioso, mas sim uma oportunidade
trabalho de escola, quando tinha que apresentar algum artista que você gostava muito, alguma música que você gostava, eu aproveitava e colocava como uma questão. E eu apresentei uma vez sobre Oficina G3. Quem conhece a Oficina G3? Inclusive eu sei que é G3 porque o grupo começou com 3 integrantes. E eu mostrei um louvor. Talvez alguém lá nunca ouviu um louvor na vida. E foi uma oportunidade que eu pensei, não, toda oportunidade que eu tiver eu quero. Não fiz porque minha mãe, olha, vai, né? Não. Mas eu queria. Sempre tive aquele prazer que as pessoas soubessem que eu era cristã, que eu, enfim, tinha minha fé em Jesus. E a outra vez que eu apresentei também, eu lembro que foi sobre o Pregador Lu. Alguém conhece? É bem básico, né? Pregador Lu. É rap, né? Rock não, rap, não sei. Mas eu apresentei e eu me lembro, esse me marcou bastante, porque já começou com uma discussão ali que eu estudava com a minha tia, e ela queria apresentar o Michael Jackson. Tá bom, né? Aceitei, né? O inimigo tentando. E eu aceitei, eu falei, tá bom, né? Mas aí a gente não sei o que aconteceu, a gente meio que começou a se estranhar. Aí eu lembro que eu falei pra professora, dá pra fazer separado? Ela falou, pô. Aí eu fiz separado e fiz o Pregador Lu. Mas eu lembro assim que marcou bastante, porque enquanto eu rodava lá o louvor, eu lembro das feições daqueles colegas da escola, e eles, nossa, né, achando legal, porque talvez eles nunca tivessem ouvido um rap cristão. Então aí foi uma oportunidade. Depois falaram, nossa, que música legal, qual que é o nome? É uma oportunidade. Então nós jovens, nós podemos usar as oportunidades que o próprio Deus nos dá. E algo que me pega muito nessa palavra, que estudando a Bíblia, percebi que fiquei tão admirada, porque os irmãos conhecem a história de Pedro, né? Eu não vou ficar repetindo, mas Simão Pedro, ele negou Jesus quantas vezes? Quantas vezes, irmãos? 3 vezes. Mas Pedro, ele era um discípulo amado de Jesus. E ele negou Jesus por 3 vezes por medo. Pedro, ele tinha medo. Mas a parte mais interessante disso tudo vem quando Jesus já é crucificado, ele ressuscita e ele volta ao Pai. E vem o dia de Pentecostes. E os discípulos, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E eles estavam buscando a Deus, orando, louvando. E de repente veio um som como de um vento impetuoso que invadiu toda a casa. E todos eles foram cheios do Espírito Santo. Todos eles foram cheios do Espírito Santo. E o mais impactante vem agora, porque depois que o Espírito Santo desce sobre eles, passa a habitar neles, Pedro não se contém. Ele sai e ele começa a pregar por Jerusalém. E Maria, a Bíblia conta que 3.000 pessoas se renderam a Cristo pela pregação de Pedro. Mas Pedro, antes, outrora, ele tinha medo. Quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele simplesmente se encheu de ousadia. Ele não teve mais medo, mesmo ele sendo ameaçado. Mas ele ainda foi, e foi uma das maiores pregações dele. Então nós, como cristãos, precisamos andar na contramão do mundo. Não participe, sabe, de coisas que vão contra a sua fé. Jovens que cristãos, não vale a pena. Porque às vezes o nosso posicionamento é simplesmente dizer não. É necessário, às vezes talvez você possa perder uma amizade ou outra. Talvez alguém fique entristecido ou bravo com você. Mas mais vale a pena agradar a Deus. Algo que eu sempre comento com as crianças, inclusive, né, eu dei esses créditos à minha sogra, porque quando ela me falou uma vez para pregar, eu falei, né, não queria, não sei o quê. E ela falou, mas para quem ministra para criança, ministra também, né, para as crianças grandes, né? E eu lembro que eu sempre falo para as crianças, eu falo, olha, crianças, muitas das vezes nós vamos ser a Bíblia de quem não lê. Muitas das vezes nós vamos ser a igreja de quem não quer ir. O mundo está o tempo todo nos olhando. Claro que nós não devemos nos preocupar necessariamente com o que o mundo diz ao nosso respeito, porque nós temos uma identidade em Cristo. A
reputação, ela passa, mas a identidade ninguém pode tirar de você. Amém? A terceira e a última é a influência. Você pode repetir? Influência. A influência. Sei que ninguém gosta dessa parte, mas fala assim pro teu irmão: você não é blogueiro, mas é influenciador. Na verdade, nós até temos, né, alguns blogueiros aqui na igreja. Tem a amiga Marcela, né, que trabalha com isso. A Rô também, que divulga o seu trabalho, né, Rô? Dessa maneira. Então, de qualquer maneira, nós somos influentes. Alguém que já indicou um livro, um filme para alguém? Alguém já? Olha, esse filme é bom, essa série é boa. Ou esse louvor aqui, ele é bom. Todos nós, né? E em algum momento alguém acatou. Alguém foi lá, assistiu o filme, assistiu a série que você falou, ouviu o louvor que você mostrou. Agora, jovens que estão, em geral, todos nós, se nós não estamos influenciando, então é você que está sendo influenciado. Se você não é a pessoa que aponta destinos, você está seguindo o destino que está sendo apontado para você. E isso é tão tremendo, porque é nessas horas que a gente vê que ter a influência certa, ela pode nos levar a lugares altos, como também pode nos destruir. Então, eu te convido nessa noite a você tomar cuidado com o tipo de influência que você tem seguido, o tipo de influência que você tem ouvido. Não é fácil, às vezes a gente nem percebe, mas peça a Deus discernimento. Deus vai te mostrar, Deus vai tirar muitas vezes do teu caminho aquilo que vai te afastar do processo que Ele tem para você. E meus irmãos, a respeito da nossa identidade, eu creio que Deus Ele derramou sobre nós uma identidade vinda do céu. Nós já não somos mais escravos. Hoje nós somos chamados filhos de Deus. Mas eu não sei em que momento da sua vida, se na sua infância, ou se na tua juventude, ou se recentemente, você agarrou algum rótulo na sua vida. Não aceite os rótulos que o mundo lhe dá. Ah, mas é porque ela sempre foi assim mesmo, né? Ciumenta. Ah, mas é que ele sempre foi assim mesmo, né? Impaciente. Não aceite esses rótulos. Eu e você temos a identidade de Cristo. Nós temos uma palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Sabe, meus irmãos, para a gente saber como o Espírito Santo ele vive em nós. Faça um momento de autoanálise nessa noite. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, porque ele não se limita apenas em línguas estranhas, né, em sapatear, em sair correndo. O Espírito Santo não é só isso. Mas você ama Deus acima de tudo, porque essa é uma grande característica de quem tem a identidade de Cristo. Porque a base da nossa identidade é amar a Deus. No Evangelho de Mateus 22:37 nos diz que o maior mandamento é amar a Deus de todo o nosso coração. Amar as pessoas nem sempre é fácil, mas nós precisamos buscar viver uma vida de santidade a Deus, porque sem a santidade ninguém verá a Deus. Talvez você pense, ter santidade, ou ser santo é não ter erros, não ter pecado. Não tem nada a ver com isso. Aí as nossas escolhas mesmo, é o nosso caráter. A santidade é tudo aquilo que agrada a Deus. Nós precisamos buscar agradar a Deus. Eu aprendi que ser santo é ser separado. Se você tem um desejo de se aproximar de Deus, fique feliz, porque é um grande sinal que o Espírito Santo está manifestando em você. E uma das maiores é a tristeza pelo pecado. Se quando nós estamos na prática do pecado, o nosso coração ele se entristece, ainda fique feliz.
Porque senão o Espírito Santo ainda te incomoda. Agora, se você peca e você não se arrepende, você não sente nojo ou tristeza, meu irmão, aí nós precisamos orar e buscar Deus. Eu gosto muito daquela, não deve ser uma parábola, uma história sobre os porcos e a ovelha, né? O porco, ele tem prazer de estar na lama. Você pode pegar um dia o porco, pode lavar ele, pode dar um banho nele, passar o melhor perfume, o melhor shampoo, o melhor hidratante. Mas a hora que você der as costas, a primeira coisa que esse porco vai fazer é voltar para a lama. Porque ele sente prazer. Ele sabe que ele é o ambiente dele. Agora a ovelha, se ela um dia chegar a cair na lama, porque pode acontecer, é normal, acontece. Mas se ela cai na lama e você pega ela, ou ela vai para o pastor dela para cuidar, e ela é lavada, é tratada, dificilmente ela vai voltar para a lama, porque ela sabe que aquele lugar não pertence. E é isso que eu e você, nós precisamos sentir. Irmãos, o Espírito Santo, ele tem sentimentos. Ele se entristece, ele se alegra. A Bíblia diz que ele tem ciúmes de nós. Ele não gosta de dividir com ninguém, porque nós somos criados para honra e glória no nome do Senhor. Aleluia. Tem uma palavra que eu gosto muito. Eu separei aqui, inclusive, para só mencionar mesmo a respeito da presença de Deus. Porque uma vez que nós somos tocados pelo Espírito Santo na nossa vida, ela nunca mais é a mesma. Talvez você já teve a experiência do que é sentir o Espírito Santo em você. Talvez você já sentiu raiva ou tristeza por pecar. E talvez você valorize a presença do Senhor. Porque sem a presença dele, nada nos vai. Eu separei inclusive aqui para mencionar sobre Moisés no deserto, porque é uma palavra que mexe muito comigo. Quando Moisés está lá, levando o povo para a terra prometida, e Moisés se ausenta ali por um instante, e quando ele volta, o povo já está de novo adorando outros deuses. E eu acho interessante que Deus fala para Moisés: olha, Moisés, podem ir, vão para a terra prometida, eu vou mandar um anjo adiante de vocês. Mas tem um problema, Moisés, eu não vou. E Moisés, mais do que depressa, responde a Deus: então, Deus, se a tua presença não for, não me faça sair desse lugar. O que Moisés está dizendo é: Senhor, mais vale para mim ficar nesse deserto, mas ter a tua presença, do que ir para a terra prometida, onde tem leite e mel, mas não ter a tua presença. E só quem já pisou no Santo dos Santos sabe o que Moisés está falando aqui. Nós somos chamados filhos de Deus. E filhos, eles focam na presença. Mas os escravos, eles focam na recompensa. E nessa noite eu me pergunto: quem é você? Quem sou eu? Será que nós estamos sendo filhos de Deus? Será que nós colocamos a presença de Deus acima de tudo? Ou será que nós estamos com o pensamento de escravo, que só queremos a recompensa de Deus? Que nessa noite eu e você possamos escolher, porque ser filho de Deus, Ele já nos deu esse direito, mas eu e você precisamos escolher ser filhos de Deus e agir como filhos de Deus. Aleluia. Eu separei algo diferente para fazer nessa noite. E eu queria pedir para os irmãos se colocarem em pé. Quero chamar aqui meu esposo Vitor. E como eu mencionei aqui, nós temos a identidade de Cristo sobre nós. E nós vamos ver aqui, irmãos, a carta de um bom pai ao seu filho. Eu não sei como é a sua referência de paternidade. Eu não sei se
de repente você teve um pai ausente, ou se você teve um pai amoroso. Porque quando nós não temos uma referência paternal em Deus, é muito difícil a gente olhar para Deus como pai. É difícil chamar Ele de Abba, paizinho. Talvez no seu momento onde mais você precisou, talvez o seu pai terreno não estava lá. Mas a palavra de Deus diz que pode uma mãe que ainda amamenta se esquecer do seu filho. Mas eu, todavia, não me esquecerei de você. Então, quando o seu pai terreno faltou, o Senhor estava lá. Ele viu a sua conquista, Ele viu a sua alegria, Ele viu a sua tristeza. E nessa noite nós queremos, como uma resposta de Deus para você, ler uma carta de um bom pai da sua filha. E nós vamos falar aqui sobre tudo que foi falado aqui. Tudo. São todas as referências bíblicas. Tem tudo na Bíblia. Depois, se você quiser, eu posso te mandar. Você pode fechar os seus olhos e ouvir como se fosse o próprio Deus falando ao seu coração nessa noite. Você pode até não me conhecer, mas eu sei tudo sobre você. Salmo 139, 1. Eu sei quando você se senta e se levanta. Salmo 139, 2. Eu conheço bem todos os seus caminhos. Salmo 139, 3. E até os cabelos da sua cabeça são todos contados. Mateus 10, 29, 31. Pois você foi feito à minha imagem. Gênesis 1, 27. Em mim você vive, se move e tem existido. Atos 17, 28. Pois você é a minha descendência. Atos 17, 21. Eu te conheci mesmo antes que você existisse. Jeremias 1, 4, 5. Eu escolhi você quando planejava a criação. Efésios 1, 11, 12. Você não foi um erro, pois todos os seus dias estão escritos no meu livro. Salmo 139, 15, 16. Você foi feito de forma admirável e maravilhosa. Salmo 139, 14. Eu formei você no ventre da sua mãe. Salmo 139, 13. E tirei você do ventre dela no dia do seu nascimento. Salmo 71, 6. Contudo, tenho sido mal representado a você por aqueles que não me conhecem. João 8, 41, 44. Saiba que não estou distante e zangado, pois sou a expressão completa do amor. 1 João 4, 16. E o meu desejo é derramar o meu amor por você. 1 João 3, 1. Por quê? Simplesmente porque você é meu filho e eu sou seu pai. 1 João 3, 1. Eu ofereço a você mais do que o seu pai terrestre jamais poderá oferecer. Mateus 7, 11. Porque eu sou um pai perfeito. Mateus 5, 48. Saiba que cada bom presente que você recebe vem da minha mão. Tiago 1, 17. Pois eu sou o seu provedor e supro todas as suas necessidades. Mateus 6, 31, 33. Meu plano para o seu futuro tem sido sempre cheio de esperança. Jeremias 29, 11. Porque eu te amo com um amor eterno. Jeremias 31, 3. Meus pensamentos sobre você são intocáveis como a areia da praia. Salmo 139, 17 e 18. E sobre você eu me regozijo com cânticos. Sofonias 3, 17. Eu nunca vou parar de fazer o bem para você. Jeremias 32, 40. Porque você é meu tesouro mais precioso. Êxodo 19, 5. Eu desejo te estabelecer com todo o meu coração e toda a minha alma. Jeremias 32, 41. E mais, eu quero te mostrar coisas grandes e maravilhosas. Jeremias 33, 3. Filho, se você me buscar de todo o coração, você me encontrará. Deuteronômio 4, 29. Deleite-se em mim e eu darei a você os desejos do seu coração. Salmo 37, 4. Pois fui eu mesmo quem colocou esses desejos em você. Filipenses 2, 13. Eu sou capaz de fazer mais por você do que pode imaginar. Efésios
lembre-se também de que eu sou o Pai que conforta você em todas as suas dificuldades. 2 Coríntios 1, 3, 4. Quando o seu coração estiver quebrantado, eu estarei perto de você. Salmo 34, 18. Como um pastor carrega o cordeiro, eu carrego você perto do meu coração. Isaías 40, 11. Filho, um dia eu enxugarei todas as lágrimas dos seus olhos Apocalipse 21, 3, 4. e afastarei de você toda a dor que tenha sofrido nesta terra. Apocalipse 21, 3, 4. Eu sou seu pai e eu amo você assim como amo ao meu filho Jesus. João 17, 23. Pois em Jesus, meu amor por você é revelado. João 17, 26. Ele é a representação exata do que sou. Hebreus 1, 3. Ele veio para demonstrar que eu estou contigo e não contra ti. Romanos 8, 31. Também veio para dizer a você que eu não estou contando os seus pecados. 2 Coríntios 5, 18, 19. Jesus morreu para que você pudesse ser reconciliado. 2 Coríntios 5, 18, 19. Sua morte foi a expressão suprema do meu amor por você. 1 João 4, 10. Eu desisti de tudo que amava para que pudesse ganhar o seu amor. Romanos 8, 31, 32. Se você receber o presente do meu Filho Jesus, você recebe a mim. 1 João 2, 23. E nada poderá separar você do meu amor novamente. Romanos 8, 31, 39. Filho, venha para casa e eu vou fazer a maior festa que o céu já viu. Lucas 15, 7. Eu sempre fui um pai e sempre serei pai. Efésios 3, 14, 15. A minha pergunta a você, então, é essa: você quer ser meu filho? João 1, 12, 13. Eu estou apenas esperando por você. Lucas 15, 11, 32. Seu Pai Celestial. Amém. Você receba todas as afirmações que a Bíblia diz ao teu respeito e ao meu respeito. Nós não somos o que o mundo diz que nós somos, mas nós somos o que a palavra do Senhor diz que nós somos. E nós somos filhos amados de Deus. Amém? Quero agradecer a oportunidade, pela tua palavra. E as palmas que louvam o nome do Senhor. Glória a Deus, o nosso Deus é bom, falando poderosamente aos nossos corações. Amém, igreja? Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui uma família pastoral. Victor está fazendo seminário, vai ser pastor, já tem uma esposa pregadora. Né? Pode sentar. Quero agradecer a todos os nossos queridos que entenderam a importância desse momento de estar na casa de Deus. Agradeço a presença dos nossos visitantes. Deus abençoe grandemente, poderosamente, em nome de Jesus. Amanhã nós teremos nossa escola bíblica e eu vou estar tratando aqui um dos textos mais tremendos e complicados para nós. Números 31, onde deu-se lá que brote Atavá. Quem já ouviu esse termo? Que brote Atavá, que significa sepultura do desejo. Vem amanhã cedo para entender isso. E à noite nós teremos uma sequência aqui. Nós estamos numa campanha dos domingos pelas famílias, e vamos encerrar só na Santa Ceia de maio, queridos. E amanhã eu vou estar tratando sobre Josué, toda a trajetória de Josué, até chegar naquele patamar de dizer assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vai entender isso desde o começo da trajetória dele,
Então é uma pregação bem interessante. Amém, queridos? Maravilhosa palavra, cara, Deus abençoe, parabéns. Ela vai pregar até domingo à noite. Vai pregar até domingo à noite e vai abençoar a igreja, com certeza. Nós temos aqui 2 belos pregadores. E Deus tem um novo tempo para os jovens dessa igreja. Amém? Em breve nós vamos ver esse culto aqui recheado, cheio, transbordando de jovens. No nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos colocar em pé e vamos orar. Não vá embora sem antes comer uma canjica. Quem gosta de canjica? Ô, glória. É uma canjica feita com muito carinho pelo nosso irmão Paulo. Quero agradecer. A gente pediu e ele prontamente fez. Não cobrou nada de ingredientes, ele mesmo comprou. Então, com muita consideração, com muito carinho mesmo, agradeço o coração, sua vida, Marcelo, a filha. Deus abençoe grandemente no nome de Jesus. Amém. Quero pedir para o irmão Wagner vir aqui fazer uma oração. E aí vamos apertar a bênção. Nos coloquem, já estamos liberados para comer a canjica. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, por mais esse culto, Senhor, pela tua presença, por essa palavra, Senhor. Senhor Jesus, é muito melhor estar na tua casa do que em outros lugares mesmo. Senhor, quantos jovens em muitos lugares, Senhor Jesus, distante do Senhor. Mas o Senhor tem abençoado esses jovens, Senhor Jesus, para que permaneça no Senhor. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro, Senhor. Sem o Senhor nada podemos fazer. Abençoe a cada um, louvado seja Deus. Nos abençoe cada vez mais, Senhor, que sejamos com o Senhor. Sem o Senhor Jesus, nós não temos nada nessa terra, Senhor Jesus. É o Senhor que dá força, é o Senhor que dá força e vigor para os cansados, é o Senhor que levanta, é o Senhor que fortalece os jovens, Senhor Jesus. Que eles permaneçam no Senhor, Jesus. Que eles estão no lugar certo, na tua casa, Senhor. Abençoe a cada um nesse lugar de festa, em teu nome,